No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus. Outro nome igual não há, outro nome igual não há. Só Jesus Cristo, homem Deus. Outro nome igual não há. Filho de Deus e Rei. Outro nome igual não há. Só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim. O Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Amém. Nós estamos meditando em Efésios, estamos em Efésios capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Nós estamos nesse início desse verso. Eu lembro que semana passada nós falamos exatamente a respeito disso, porque a adoração e o louvor tem esse lugar único em que não há em nenhuma outra religião, não há o louvor e em nenhum outro aspecto da vida. Palavra, adoração, e nós vimos as razões na semana passada, porque o Evangelho inexoravelmente produz isso. Mas eu acho que há mais algumas coisas a serem ditas aqui, não é, nesse início. Há pouco tempo atrás, há alguns meses, eu preguei sobre doxologias, e eu olhei várias doxologias na Bíblia, e uma das doxologias era essa. Eu estava lembrando aos irmãos que o problema fundamental da igreja da nossa geração não é que nós temos uma técnica inadequada, não é relevância, a expectativa de que o mundo ache alguma coisa a respeito de Deus relevante, não é música inadequada. O problema fundamental da igreja no mundo hoje é que nós recebemos Deus muito inconsequentemente. Paulo está na abertura de uma carta que ele vai falar mais profundamente sobre Deus do que em qualquer outro lugar na Bíblia. Você vê que não há nada de inconsequente no apóstolo Paulo. Ele não recebe Deus de uma maneira precipitada, ou de uma maneira em que ele já dá como certo as coisas. Não, ele está cheio de reverência diante de Deus. E a nossa geração recebe Deus inconsequentemente. E o fato é que a verdade de Deus fica muito distante de nós, distante da realidade, de descer aos nossos corações, de fazer parte das nossas entranhas. Por isso que nós, mesmo aquelas pessoas mais comprometidas com a verdade, podem estar tão distante disso quanto aqueles que não têm nenhuma experiência verdadeira com a verdade de Deus. A graça de Deus se tornou muito ordinária, o juízo de Deus muito, muito benigno, não é? A gente fala do juízo de Deus, mas a gente não treme de pensar sobre o juízo de Deus sobre o mundo, ou quando pensamos sobre o juízo de Deus sobre Cristo. A gente fala de um evangelho muito fácil e de um Cristo muito comum. O Cristo que a gente fala, parece que o mundo tem pintado o Cristo de uma maneira tão adequado, não é, ao humanismo secular. Não há nada de ofensivo nele, a sua cruz, a mensagem, a verdade que ele não é ofensiva. O Cristo que a igreja tem muitas das vezes pregado, e isso não tem então gerado em nós as mesmas grandes verdades, essa adoração com a qual Paulo começa essa carta. Eu lembro que eu tinha dito aos irmãos que doxologia, doxa quer dizer glória, e logos, o resto da palavra vem de dizer, vem de palavra, não é? De verbalizar algo. Então, doxologia é sempre a verbalização da glória de Deus. De alguma forma, tudo declara a glória de Deus, mas você vê,
só os seres humanos e os anjos produzem doxologia. Porque doxologia é expressar com palavras a beleza moral e infinita de Deus. Isso o céu não pode fazer, o sol não pode fazer, as coisas não podem fazer. É algo dito sobre a glória de Deus. É algo que você, ao ser tomado pela verdade de Deus, vê uma beleza tal nele que você é obrigado a verbalizar isso, como a gente faz com as coisas que despertam certo encantamento. Mas é óbvio que o encantamento a respeito de Deus é infinitamente maior, portanto, aquilo que brota disso deve ser proporcionalmente maior. Então, eu falei que no budismo, no islamismo, no judaísmo, em qualquer religião, não há essa coisa de uma mensagem, cantar, adorar, e aí falar a respeito e cantar de novo, porque não há nada que seja o que o Evangelho é. O Evangelho é baseado numa notícia, em algo que outra pessoa fez, e foi essa a base da nossa meditação na semana passada. Mas as doxologias na Bíblia, e eu lembro que nós meditamos a respeito disso, elas sempre estão associadas com a questão dos decretos eternos de Deus, do decreto eterno de Deus, da salvação, daquilo que Deus intentou. Alguém, eu lembro, me perguntou ao ouvir esse sermão na internet, mas nós não vamos agradecer a Deus pelas coisas como vamos, mas isso não produz grandes doxologias. Nós agradecemos a Deus pelo pão, pelo alimento, pela família, pelo casamento, nós agradecemos, mas as grandes doxologias são a adoração que elas vão continuar para sempre, para sempre. Você vê que todas essas coisas, essas outras coisas vão se gastar com a vida, e nós não vamos estar lá na eternidade agradecendo por elas, mas aquilo que produz as doxologias na Bíblia são as mesmas coisas que são cantadas no céu, que vão ser cantadas daqui a 1 milhão de anos, e é isso que deve ser a base central de toda a nossa adoração. Eu sei que as pessoas têm uma mania de dizer que tudo num culto é adoração. Ninguém mais do que eu valoriza a pregação da palavra de Deus, mas como nós queremos elevar tudo assim, a gente diz que tudo é adoração. Se você quiser olhar o culto todo dessa forma, não é ruim, mas faz o nosso entendimento não ser muito correto. Os ministérios que Deus deu à igreja, eles fluem no sentido oposto, no fluxo oposto do louvor. Quando nós pregamos, quando os outros ministérios são exercidos na igreja, o que acontece é que Deus, o Pai, por exemplo, nesta noite, agora, Deus, o Pai, através da revelação da sua palavra, pelo Espírito, e nesta noite atuando pelo Espírito no coração de todos nós aqui e no meu, o Deus Pai está falando conosco por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo que estão sobre nós através do Espírito Santo. Você vê que o fluxo da pregação, ele não é igual ao fluxo da adoração, ele flui do Pai, a verdade, através de Cristo, no poder do Espírito Santo. E aí chega a nós a verdade. Esse é o fluxo. A adoração não é assim. A adoração tem um fluxo oposto. O Espírito Santo, nós adoramos em espírito e em verdade, por causa da verdade que vem nesse fluxo oposto, ele produz em nós adoração, doxologia. E aí a adoração flui de nós, pelo Espírito, pelo poder do Espírito em nós, através dos méritos de Cristo para o Deus Pai. Você vê que a adoração, ela tem um fluxo exatamente oposto do sermão. Ela não tem o mesmo fluxo. A doxologia é algo que sai de nós para Deus. A verdade, a pregação está sendo de Deus para nós. Não é a mesma coisa. Não é? É por isso que quando nós colocamos tudo junto, nós perdemos as definições que devem nos mostrar como só uma coisa estaria sendo um contrassenso. Ou seja, se houver realmente Deus falando conosco, por causa de Cristo, pelos méritos de Cristo, no poder do Espírito, se houver esse fluxo, deve haver o fluxo oposto, né? Que sai de nós, doxologia, por causa dessas grandes verdades, pelo Espírito, pelos méritos de Cristo, e por isso é aceito pelo Pai. Então é o fluxo oposto.
Então, sempre a doxologia é um louvor baseado no desdobrar dos decretos de Deus, que diz respeito à glorificação final do propósito de Deus, da glória da sua graça, para mostrar sua beleza infinita em seu Filho, e da nossa salvação. Então, a doxologia deve caracterizar a nossa vida, porque essas coisas não mudam nunca. Aquelas outras coisas, eu lembro até que eu disse que às vezes as pessoas banalizam, né, a ideia de cada vez menos tem peso a palavra glória, ou a glória de Deus, porque normalmente as pessoas banalizam. Eu lembro que eu estava dizendo que as pessoas, ali no estacionamento do supermercado, vê uma vaga e diz, glória a Deus, né? Aquilo banaliza, aquilo, você vê, é inconsequente, não há um peso, não há coisas assim na Bíblia. Então, ao mesmo tempo, isso deve ser permanente, porque o dom da salvação está sendo desvelado diante de nós. Por exemplo, em Romanos 16, versículo 25 e 26, Paulo diz assim, ora, aquele que é poderoso para vos confirmar e estabelecer, essa é a palavra que ele usa, ora, aquele que tem o poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério que esteve oculto em todos os séculos, mas agora foi revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, por ordem de Deus eterno, para que todas as nações venham a crer e obedecer-lhe. Então esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui, ele está falando, não é? Ele está falando as mesmas coisas. Você vê, eu li várias frases, mas Paulo está só falando as mesmas coisas, usando frases diferentes, porque ele quer marcar essa verdade. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, eu estou direcionando vocês a um Deus que é poderoso, para que através da sua palavra ele confirme vocês sejam estabelecidos. A palavra que ele usa é estarizo, não é? Que quer dizer exatamente isso, mentalmente estabelecidos na verdade. Através da pregação do Evangelho, vocês são mentalmente estabelecidos, vocês estão ancorados de tal maneira que vocês são firmes, fixos, confirmados, imóveis, vocês são inabaláveis. Quem? Aquelas pessoas que realmente foram regeneradas pela palavra da verdade. Elas estão no mundo de enganos, no mundo de mentiras, mas elas estão fixas, elas estão inabaláveis. Existem 1000 filosofias e ideias humanas, e o humanismo secular cada hora produz uma nova teoria, mas não nós estamos fixos. Isso significa ser muito diferente do mundo. O mundo é cheio de pessoas confusas, caóticas, dependendo sempre do que está acontecendo, estáveis, agitados, inseguros, ignorantes, sem um lugar para ficar, sem um lugar para sentir que realmente é o seu lar, o seu abrigo, como o Salmo diz, tu és a nossa habitação, um lugar onde você se sente totalmente seguro. Então o mundo não tem nenhuma defesa contra o pecado, nem contra o diabo, nem contra a tentação, nem contra a concupiscência do próprio coração, nenhuma defesa contra a ira de Deus, nenhuma defesa contra o juízo de Deus, nenhuma defesa contra a santidade de Deus. Portanto, o homem é um feixe de ansiedades, medos, desespero, sabe que está indo em direção à morte, tudo nele é desordenado, os seus desejos estão lutando nele, sem que algo mais poderoso esteja nele do que esses próprios desejos contraditórios. Esse é o mundo, assim são as pessoas não regeneradas, Paulo está dizendo. Eles não têm uma rocha para ficar, eles não têm um pensamento ancorado, não têm um coração ancorado, mas os homens regenerados não, eles estão fixos. Ele diz, nós estamos fixos, estamos firmes, resolvidos, confirmados, confiantes, inabaláveis, imóveis, sólidos. Por quê? Ele diz, como isso aconteceu? Nós éramos igual todas as pessoas, essas incertezas e medos e domínios estavam sobre nós. Ele diz, de acordo com o meu evangelho, a notícia. O evangelho é a notícia sobre, a boa notícia sobre o que Cristo fez. Então não teve nada a ver a gente não estar nessa situação por causa de nós mesmos. De acordo com o meu evangelho, não de acordo com a lei. Não é? A lei, ela é natural para nós, porque mesmo antes de nós ouvirmos a lei escrita, Deus tinha colocado em nossos corações a lei, e é por isso que nós sabíamos que nós não vivíamos nem segundo os padrões marcados em nossos próprios corações. A lei não é uma notícia, a lei nós já nascemos conhecendo parte da lei, não é?
Mas o Evangelho, se não é revelado a nós, é totalmente estranho a nós. E Paulo diz, por causa disso, da notícia, a pregação a respeito de Cristo, ou seja, a revelação, ambos vêm só porque Deus resolveu revelar assim o seu Filho. E ele diz, por causa dessa pregação, dessa revelação, ele diz no versículo 29, vocês foram confirmados, vocês estão sólidos, vocês não têm mentes confusas, seus corações descansam agora. E o que ele diz? Quando ele pensa em tudo isso, só por causa do Evangelho, ele diz, vocês são assim. Ele diz assim no 27, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Ele explode em adoração. Quando essa verdade vem de Deus, por causa de Cristo, pelo poder do Espírito, e chega a nós, você vê, quando Paulo fala sobre essa verdade, o Evangelho que confirma, há o fluxo oposto. Isso é adoração. O fluxo oposto é o quê? Quando ele pensou a respeito de como o Evangelho faz isso, como só o que Jesus fez faz isso, ele então, o fluxo que veio da verdade de Deus sai em adoração, iniciando em nós. Ele diz, ao único Deus sábio seja dada a glória para todos sempre, por meio de Jesus Cristo. Então nós vimos no final daquele sermão, e nós chegamos no final exatamente onde nós estamos começando hoje, em Efésios 1, que em Efésios, Paulo vai falar sobre as coisas mais profundas sobre o Evangelho, sobre a notícia. Então ele diz, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Logo depois dessa introdução que nós estamos vendo, bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo, nas regiões celestiais. O versículo 3, então o apóstolo vai falar sobre nós sermos eleitos antes de nascer, e que nós fomos eleitos para sermos santos e irrepreensíveis. Tem tanta coisa. Aqui nós vimos nessa maior frase que tem na Bíblia, fala sobre eleição, santificação, fala sobre nós sermos irrepreensíveis, sermos apresentados assim diante de Deus, fala sobre glorificação, e então fala que Deus nos amou antes de nós existirmos, antes de existir o universo, antes de existir anjos, e Ele nos amou e nos predestinou para Ele, para filhos de adoção. Ele nos predestinou em Cristo antes da fundação do mundo. Então ele diz que nós agora estamos, ele vai dizer aqui que nós não somos mais peregrinos e forasteiros, mas somos agora da família de Deus. Ele expressa a intenção da vontade de Deus para conosco, o seu amor benigno, como Deus é eterno e gentil. A nossa eternidade inteira está numa efusão da bondade de Deus. Deus lá na eternidade misturou cada um daqueles que Ele deu ao seu Filho na sua bondade infinita, banhou eles nessa bondade. Quando o apóstolo Paulo adentra pelo capítulo 2, nós temos que sempre lembrar que essas cartas não foram escritas em capítulos, versículos, fomos nós para facilitarmos, não é, que introduzimos essas coisas. No capítulo 2, no versículo 7, ele diz, para mostrar, tudo que Deus fez, é para Deus nos mostrar algo ainda, algo maior, não é? Para nos mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo. Ele diz, Deus vai precisar de todas as eras do futuro, para nos mostrar toda a beleza de Cristo. A beleza que o Pai vem desfrutando eternamente. Então, Deus planejou toda a eternidade futura. E Ele vai usar toda ela, porque nós precisamos de toda essa eternidade para experimentarmos isso. Então você vê eleição, você vê justificação, santificação, amor, predestinação, adoção, eternidade. Você vê toda a intenção de Deus, você vê todos os verbos ligados ao Pai. E no verso 7 aqui do capítulo 1, você vai ver que tudo isso é no amado. Então nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. No verso 8 diz assim, o qual Ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. E Paulo vai adicionando riquezas inimagináveis, até chegar no 11 e dizer, nós obtivemos uma herança. Ele diz, nele também fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. E em seguida, ele fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Você vê, ninguém falou coisas tão profundas
seguidamente, num espaço tão curto quanto o apóstolo Paulo vai falar, e nós vamos estudar nos próximos meses e meses. Ele diz assim no versículo 13: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados pelo Espírito Santo da promessa. Isso é o que Paulo está amontoando aqui, está falando sobre a nossa herança, tudo que nós temos. Pedro diz que essa herança é sem mácula, e ela não vai se corrompendo, como tudo no mundo vai ficando mais velho, mais decadente. Essa é uma herança que nunca fica decadente, sempre vai aumentar e aumentar, como Paulo diz em Romanos 8, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, de todas as coisas. Tudo que é de Deus agora é nosso por causa de Cristo, e estamos indo para herdar tudo, como uma esposa herda tudo do seu marido. Nosso futuro é surpreendente, queridos, porque Deus é totalmente surpreendente, totalmente maravilhoso, tudo é centrado nele, e nosso futuro é totalmente ligado a tudo que ele é. Então você vê, Paulo começou lá no passado, e ele diz, todas as eras vindouras, vai estar se desdobrando aqueles decretos. Ele nos escolheu para que ele pudesse nos fazer santos e irrepreensíveis, para desfrutar disso, nos predestinou para quê? Para seus filhos. Ele fala sobre a redenção. Você olha para tudo isso e você não viu a doxologia, no final, que é sempre o que o apóstolo Paulo faz, mas nesse lugar, Paulo está num lugar tão alto, que ele fez o oposto, que é onde nós estamos. Paulo, em vez de terminar com a doxologia, ele começou com ela, no início. Por quê? Porque ele não pode esperar, porque você não pode escrever antes de pensar, não é verdade? E quando Paulo começou a pensar o que ele ia colocar, o que ia ser colocado no papel para aquela igreja, a coisa mais profunda, mais maravilhosa que a mente humana pode ouvir, ele começou a contemplar tudo antes de escrever, antes de digitar. Então, ele não poderia esperar até o fim. A gente sabe que ele ia falar num fôlego só, numa frase gigante. Ele não pôde esperar até o fim, ele explodiu em doxologia antes. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Então, ele começa a dar glória a Deus, e é sobre isso que eu quero falar hoje, antes de nós irmos para a próxima parte, que é meditarmos sobre o Deus Pai, neste trecho. O Salmo 96, a partir do 1, é um salmo maravilhoso, muito conhecido por todos nós, nos dá uma visão grandiosa daquilo que está acontecendo com o apóstolo Paulo, e daquilo que é a verdade, não é? No coração de todos aqueles que estão recebendo esse fluxo que flui do Pai até nós, da verdade maravilhosa, dos decretos de Deus, do plano eterno de Deus em Cristo, pelos méritos dele, no poder do Espírito, que necessariamente explode em louvor e adoração, em cânticos, naquilo que nós estávamos fazendo um pouco antes e que vamos continuar fazendo. O Salmo diz assim, é tudo sobre, talvez eu diria que é o Salmo mais feliz da Bíblia, é tudo sobre alegria, tudo sobre adoração. Diz assim, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciar a sua salvação de dia em dia, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são ídolos, mas o Senhor fez os céus, glória e majestade estão diante dele, diante da sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Não há nada de inconsequente aqui, né? Dizei entre os gentios que o Senhor reina, o mundo também se firmará para que não se abale, julgará os povos com retidão, alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo o que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque e louvarão ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos
com verdade. Então eu diria que esse salmo é um salmo surpreendentemente feliz, porque todo ele é feliz, todo ele está cheio disso. Você vê que ele é positivo do início ao fim. Você nota que ele está falando com todas as nações. No Velho Testamento, quando fala sobre isso, é exatamente para não restringir aquilo em que a revelação de Deus estava, que era o povo de Israel. Ele está dizendo, não, essa é uma verdade para todas as nações. Esse salmo está retratando uma alegria, um regozijo para toda a raça humana, para todas as nações. Não só para as nações, para tudo. Você vê que ele fala sobre os bosques cantando, os bosques adorando, as montanhas, o mar bramando, não é? Ele está falando sobre tudo, é um salmo incrivelmente, espantosamente feliz. Este não é o mundo que nós conhecemos. Infelizmente, o grande gozo do coração de Paulo não é nem, na verdade, a grande característica da igreja da nossa geração. Você vê o gozo infinito que explode em doxologia, em verdadeira adoração, que tem aquele fluxo oposto do que é, por exemplo, a pregação nesta noite, que flui do Pai para nós, que é aquilo que a verdade produziu ao contemplarmos a beleza de Deus, que flui de nós, pelo Espírito, pelos méritos de Cristo, para o Pai. Nós não vemos isso no mundo, nem todo mundo está cheio de alegria e louvor. O mundo é um lugar quebrado, queridos. O mundo é um lugar escuro. Há toda espécie de males morais aqui, mas não só males morais, né? Há furacões, o Harvey, essa semana tão falado, não é? Há doenças, a morte. As pessoas em Éfeso conheciam a dor, conheciam a escravidão, conheciam a morte, conheciam o desprezo. Paulo escreveu tantas cartas assim, na cadeia, conhecendo a miséria da maldade humana. Ou seja, você não sofre só dos males morais que nascem no seu coração, mas dos males morais que nascem no coração dos outros, e nos males físicos, e nos males da natureza. O mundo como nós conhecemos não é um mundo descrito no Salmo 96. É muito diferente, é muito diferente. Então a pergunta é, como nós chegamos aqui? Como Paulo chegou aqui, não é? Estando onde estava, vivendo como vivia, como essa adoração sempre em conexão com aquilo que Deus faz em relação aos seus decretos eternos, estavam fluindo e fluindo. Para descobrir a resposta a essa pergunta, nós vamos olhar para o próprio Salmo, que é uma série de mandamentos, é uma série de ordenanças, é uma série de convites. Você vai ver que está cheio aqui, cantai ao Senhor, dê a glória devida ao seu nome, diga, deixe fluir a adoração, cante ao Senhor, deixe esse fluxo que nasce no coração, encantado pela verdade do plano eterno de Deus em seu Filho, fluir pelo Espírito, através dos méritos de Cristo, e chegar ao Pai. Então é um chamado para ver, para cantar e para se alegrar em Deus, naquilo que Ele faz para mostrar a sua beleza, e também no Salmo sobre o juízo de Deus. Então nós queremos olhar essas três coisas, se nós queremos entender o que é o peso de dar glória a Deus, e porque o apóstolo Paulo sempre juntava uma visão da verdade a essa resposta. E uma igreja, por mais ortodoxa que ela seja no seu ensino, se não há essa efusão de adoração e doxologia e cânticos a Deus, algo deu muito errado, porque você vê, há um fluxo, supostamente está havendo um fluxo a partir de Deus até o homem, que não tem um eco correspondente, ou então um eco fraco, frágil, arrastado, enquanto que o mundo, quando recebe mensagens, muito menos, é óbvio, infinitamente menos notícias de um Deus feliz, que é o Deus bendito, que a Bíblia diz que é o Deus feliz, que dá essa notícia feliz sobre o seu Filho, que é também o Deus feliz, o Deus bendito, deveria produzir em nossos corações. Então a primeira coisa é o chamado para nós vermos. Ver o quê? Reconhecer a glória de Deus. É que o apóstolo Paulo fez, mesmo antes de começar a descrever aquilo que Deus vai fazer, ele reconhece essa grandeza. Bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte em particular do Salmo, que
nos mostra tão bem o coração de Paulo ao iniciar essas declarações maravilhosas que faz ele começar com doxologia. Fala sobre, a primeira parte do Salmo é tudo sobre declarar a glória de Deus, proclamar a glória de Deus, contemplar a grandeza de Deus, o esplendor da sua majestade, e entre todas as nações nós sairmos proclamando essa maravilha. Então, o Salmo, como eu disse, está chamando toda a terra para fazer isso. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciar a sua salvação de dia em dia, anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de louvor, desse fluxo oposto. Por isso que a gente não deve chamar tudo de louvor e adoração, porque senão nós não entendemos muitas coisas que a Bíblia diz para nós, porque Ele é mais temível do que todos os deuses. Então é interessante, e nós não podemos gastar muito tempo nisso, é como a Bíblia diz sempre, né? Como a natureza à nossa volta compreende algo da glória de Deus melhor do que nós. Não é? Na verdade, muito melhor do que todos os homens. Os homens não têm nenhuma visão da glória de Deus, a não ser que Deus faça um milagre de brilhar sobre a escuridão deles. Certa vez, eu lembro de estar lendo um livro de um puritano, e ele disse, olha, um caramujo glorifica a Deus muito mais do que um homem. E eu lembro que eu tinha 16, 17 anos, e eu pensei, como assim, não é? E ele continuou dizendo, porque o caramujo ele é exatamente o que Deus fez para ele ser. Ou seja, Deus imaginou a sua glória refletida num caramujo, e o caramujo reflete exatamente a intenção de Deus, porque o caramujo é tudo que um caramujo é, tudo que Deus fez para o caramujo ser, e o homem é exatamente o oposto do que Deus fez para ele ser. Há um sermão de George Whitefield, não é? Um dos maiores pregadores da história da igreja, morreu em 1770, e ele estava falando exatamente a respeito disso, e ele diz, olha, nós seres humanos somos diferentes de todos os outros animais, porque nós queremos ser os nossos mestres, e todos os animais, eles, apesar de terem o efeito da queda, eles estão refletindo a glória de Deus, como toda a criação sofre um efeito por causa do homem, mas eles estão sendo quem eles foram criados para ser. Nós somos os únicos que estamos dizendo, nós não precisamos de Deus. Como eu disse, no jornal não tem uma sessão sobre Deus, porque nós não temos interesse nenhum em Deus. Estamos vivendo as nossas próprias vidas. E George Whitefield diz, a natureza percebe isso. Os animais, a natureza à nossa volta, ela percebe que ela manifesta essa glória de Deus e que nós não. Então ele pergunta assim no sermão dele, você sabe por que quando você chega perto dos animais, eles voam para longe? Quando você vê um passarinho bonito, você chega perto e ele vai embora? Os animais selvagens fogem de você, ou então eles rosnam para você, ou então o cachorro late para você, ou então você está na mata e o bicho, a onça faz o som dizendo para você ir embora. Ele diz, olha, sabe por que eles fazem isso? É porque eles sabem que vocês estão lutando contra o mestre deles. Então, a natureza toda não gosta de nós, toda ela foge de nós, corre de nós, ou então rosna para nós. É óbvio que Whitefield está usando a sua retórica ótima e metáforas, mas a verdade não está longe disso. A Bíblia diz no Salmo 19, os céus declaram a glória de Deus. Então, quando você olha para essas coisas inanimadas, elas refletem a glória de Deus, mas como eu disse, não há doxologia, nem no caramujo, nem no sol, ele só declara a glória de Deus sendo o que eles foram feitos para ser, mas a doxologia é a verbalização da beleza de Deus, são palavras, só nós podemos fazer isso, e como nenhum homem faz isso, a não ser os homens regenerados, só nós podemos e fazemos isso em todo o mundo. Então o próprio começo do Salmo é a natureza sendo chamada a cantar para a raça humana,
não é, sobre a glória de Deus, nos chamando a olhar. Olha como o mar brame, como as montanhas, como as árvores, os bosques se alegram em Deus. Por quê? Porque a raça humana adora, mas não adora a Deus. Ela adora ídolos, é o que o Salmo diz. É a única coisa no mundo que não adora a Deus, não adora. Eu estava dizendo hoje, acho que ontem, para os pais, vocês estão criando um adorador. Quando você tem um filho, ele é um adorador. Se você não vai fazer dele um adorador, ele nasceu assim. Se você não colocar como a prioridade final da sua vida, a levá-lo a conhecer e adorar a Deus, ele vai adorar tudo que não é Deus. Ele vai adorar o dinheiro, ele vai adorar o sexo, ele vai adorar o poder, ele vai adorar tudo, menos Deus. Mas ele é um adorador, ele nasceu adorador, ele vai adorar, o mundo inteiro está adorando. Então, sempre está saindo um fluxo do homem em relação a essas coisas, como a adoração devia ser. Então você vê que diz assim: anunciar a sua glória entre as nações, as suas maravilhas entre todos os povos, porque grande é o Senhor. O que ele está dizendo é exatamente isso. Ele diz, porque ele é digno de louvor. Aí ele de repente diz assim: porque todos os deuses das nações são ídolos. Os deuses de todos os homens são ídolos, eles também estão adorando, eles também têm deuses, mas eles não estão adorando Deus. Todos são ídolos, mas o Senhor fez os céus, esplendor e majestade estão diante dele, força e glória estão em seu santuário. O que está dizendo o Salmo é o seguinte: está todo mundo fazendo doxologias a deuses falsos. O estranho da igreja não envergonhar o mundo em suas grandes doxologias e ajuntamentos para adorar. É por isso que eu lembro que na semana passada eu falei que é estranho quando as pessoas pensam que devia ter uma palestra, depois outra palestra, porque isso é contrário àquele fluxo que está vindo da verdade. Aí tudo que eu quero é tomar um café para escutar outra palestra. Eu estou estudando a respeito de Deus como as pessoas estudam química, física. Não há uma visão dessa beleza infinita que flui num fluxo oposto em doxologia a Deus, ou então flui uma coisa tênue, fraca. É óbvio que tudo para mim aquilo é uma matéria. Eu posso achar interessante, como acho muitas coisas interessantes na vida, mas é óbvio que não gera em mim o que a verdade devia adorar. Eu vejo lá os documentários, no final eu não me levanto e canto alguma coisa sobre a química, sobre geografia. Não, achei interessante. Para muitas pessoas, a doutrina da expiação limitada, da soberania de Deus é assim, é interessante, muito maravilhoso, eu quero saber mais, eu quero compreender mais. Não há o que acontece com o apóstolo Paulo. Você vê, só dele pensar no que ele vai dizer, ele começa: bendito seja Deus. Não é? Ele está bendizendo Deus, ele está glorificando Deus. Nós, seres humanos, adoramos, todo mundo adora. A única dificuldade é ver a verdadeira doxologia, mesmo entre os que se dizem ser cristãos. Mas o mundo todo está fazendo doxologias falsas. Então, David Foster Wallace, que é um escritor famoso, morreu em 2008, há um último livro dele, Graça Infinita, foi considerado entre os 20 melhores romances do século XX. E ele estava dando uma entrevista quando ele recebeu um prêmio importante. Ele disse algo que me chamou a atenção. Ele disse assim: estamos todos morrendo de vontade de dar nossas vidas por alguma coisa. Todos nós sentimos uma vontade enorme de dar nossas vidas por alguma coisa, mas nós nunca achamos essa coisa pela qual vale realmente nós darmos nossa vida. E mesmo quando nós começamos a dar nossa vida por aquela causa, nós começamos a achar no meio de tudo que nós precisamos de algo maior para dar as nossas vidas. E ele disse que essa era a sensação que permeia todos os homens. E Bob Dylan, por exemplo, ele tem uma música, Got to Save Somebody, do álbum de 79, que ganhou 1000 prêmios. Assim, e no refrão da música, Bob Dylan diz assim, ele até ganhou o Prêmio Nobel de Literatura agora, né? Foi a única vez que o Prêmio Nobel de Literatura, em vez de ir para um escritor, foi para um músico, que, pelas letras de música, né? Bob Dylan. Ele disse assim:
no refrão, você vai ter que servir alguém. Sim, realmente, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser Deus, mas você vai ter que servir alguém. Ambos, o Wallace e o Bob Dylan, estão dizendo a mesma coisa. Estão dizendo a mesma coisa para nós. É que todo mundo vive para alguma coisa. Todo mundo está fazendo doxologias em resposta a alguma coisa, na qual você, a sua vida vive em função daquilo. Então você não pode viver a vida, é o que os dois estão dizendo, sem investir em algo final. E quando você não acha, você vai procurar a próxima coisa, mas você precisa investir a sua vida em algo final, você sente isso, e todo mundo faz isso. Todo mundo está vivendo para alguma coisa. O apóstolo Paulo está. Você vê isso, que faz brotar nele essas doxologias. Você está fazendo algo para dar propósito em sua vida. E não há dificuldade em louvor quando você acha que achou algo que dá esse significado. É por isso que há tanta verbalização sobre todas as coisas que nós achamos incríveis. Então, tudo que é seu Deus, você está adorando, você pode não chamar assim, é por isso que a Bíblia diz, dê a Deus a glória devida ao seu nome, tributai ao Senhor, ó família de povos, glória e honra, mas os deuses das nações são ídolos, eles estão fazendo isso, eles estão dando essa glória, eles estão fazendo essas doxologias, mesmo que eles não chamem assim, é o que o Salmo está dizendo. Ele está dizendo, olha, a raça humana, todos adoram, mas todos adoram ídolos. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, os homens transformaram coisas criadas em coisas supremas. E eles louvam essas coisas. Eles não criam um monte de regra igual. Já viu os crentes? Não, temos que ter muito cuidado com isso, com aquilo outro. Eles não estão criando esse monte de coisa. Eles estão louvando essas coisas de todas as maneiras que eles possam imaginar. E eles não percebem que essas coisas não têm glória. É por isso que eu disse que quando nós banalizamos as palavras, nós perdemos todo o significado da verdade bíblica. A palavra glória na Bíblia, quando se refere a Deus, e ela é usada para se referir a Deus, significa duas coisas, e nós sabemos. A primeira é a suprema importância de Deus. Não é? É que Deus é separado. Na verdade, a glória é o brilho da sua santidade. Só Deus é santo nesse sentido, né? Ele é separado da criação. Todo o resto é criação e só Ele é Deus. Todo o resto recebe a vida dele e só Ele recebe a vida de si mesmo. Ele dá tudo e o resto só recebe. Ele não recebe nada de ninguém. Você vê, Deus, Ele é separado. É por isso que mesmo nós somos chamados a ter a intimidade com Ele em Cristo, temos que reconhecer essas duas coisas ao mesmo tempo. Pai nosso, está vendo? É a proximidade em Cristo que está nos céus. É essa separação, é essa glória. Só Ele é Deus. Então essa palavra fala sobre isso, importância. E a palavra hebraica aqui usada, no verso 3, 6, 7 e 8, kabod, ela diz assim, anuncia a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos. Ou 6, glória e majestade estão diante da sua face, força e formosura no seu santuário. Ou 7, dai ao Senhor, ó família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Ou 8, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. A palavra glória quer dizer peso. Então essa palavra atravessa a ideia de porque mais nada tem verdadeira glória no mundo. E porque Paulo, quando fala sobre o eterno plano de Deus, dá todo o peso disso a Deus. Então ele diz, quando ele vai falar a respeito disso, ele começa com bendito seja o Deus e Pai, não é? Abençoado, glorificado. Então o Deus bíblico não tem começo nem fim, o Deus bíblico não depende de nada. Como Jesus disse, o meu Pai tem a vida em si mesmo. E Jesus diz, eu dou a minha vida e eu a torno a tomar de volta. Ele é a fonte da vida.
não é? Ele não recebe nada de outrem, tudo depende dele e ele não depende de ninguém. Aqui Paulo está olhando para o plano eterno e o decreto eterno desse Deus. É por isso que ele vai falar no versículo 11 que ele faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. Ele pediria conselho a quem? Ele teria que se explicar com quem? Não é? Então, tudo depende dele. O que a Bíblia está nos ensinando, portanto, ao comparar os deuses das nações, que são as coisas criadas, a Deus, eles adoram isso, e isso faz brotar no coração deles falsas doxologias, porque eles adoram. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: todas as coisas perto de Deus não têm glória. Quando você diz só Deus tem a glória, tu está dizendo que nada mais tem glória. Ou seja, todas as coisas são leves, nada na vida tem peso, nada no mundo criado tem peso. Então, sua beleza, ela não tem glória, querido. Ela está se esvaindo, ela está indo embora. Não é? Sua inteligência, ela não tem glória, ela não tem peso, ela não conhece quase nada. Seus talentos, sua saúde, sua família, seus relacionamentos, sua carreira, tudo no mundo é leve. Você pode ter gratidão por essas coisas, mas você vê, não é isso que gera a grande doxologia, porque nada disso tem glória. O que significa? Essas coisas estão passando, elas não podem ter um peso final, porque elas estão passando, elas vão passar, elas não têm sustentabilidade, elas não têm solidez. O que a Bíblia está dizendo é que nada disso tem glória. Teu casamento não tem glória, está passando. Como eu disse hoje de manhã, ou você vai enterrar a sua esposa vai te enterrar. Não tem glória em nossos corpos, sabe? Não há glória, há um reflexo. Se nós vivermos como Deus nos chama, dessa glória dele, mas não tem glória em si mesmo, somente Deus tem glória. Então, comparado a Deus, tudo é leve, tudo é bem, e daí? Nenhuma dessas coisas pode sustentar aquele desejo que o Foster Wallace disse, que todos nós queremos dar a vida por alguma coisa. Se você fizer algo mais pesado em sua vida do que Deus, se a cada decisão da vida o seu casamento tem um peso maior na decisão do que Deus, então você deu glória àquilo. Se na sua carreira, as suas decisões, em vez de a primeira decisão dar peso a Deus, você deu peso ao dinheiro, ao que vai te dar, você não pensou na verdade em Deus, não foi, você não pode dizer, essas decisões que eu tomei na minha carreira foram principalmente por causa de Deus. Você deu glória ao dinheiro, você deu glória à carreira, você deu um peso a elas maior do que Deus, você glorificou. Então você pode até dizer, glória a Deus por isso, mas você não está dando glória a Deus. É por isso que falar palavras soltas, de maneira impensadas, são tão terríveis, porque as pessoas perdem exatamente o que aquilo significa. Quando qualquer coisa tem um peso maior na minha vida, aquilo está recebendo glória, mas a Bíblia diz, mas são deuses falsos, são os deuses das nações, eles não podem receber glória, porque eles não têm glória, eles não têm peso. Você, em vez de me glorificar, está glorificando aquilo, porque aquilo está tendo um peso, e glória quer dizer isso. Portanto, você está dando o seu coração, a sua vida, em algo que vai acabar por não ter glória sendo tirado de você. É pensando nisso que C.S. Lewis diz, não permita que a sua felicidade dependa de algo que você possa perder. Você pode dizer isso hoje? Minha felicidade não depende de nada que eu possa perder. Pense em tudo que você pode perder. Você pode perder as pessoas que você ama, você pode perder a saúde, você pode perder seu casamento, você pode perder sua carreira. Tua felicidade depende disso? C.S. Lewis diz, não permita, porque essas coisas não têm glória. Quando você permite isso, você deu glória a essas coisas, você está dando para essas coisas, você é a glória da minha vida. Você não está dando a Deus, tributando a Deus a glória devida ao seu nome. Você nunca vai poder estar onde o apóstolo Paulo está. Você pode falar sobre soberania, sobre decreto de Deus, mas não, você vê que o apóstolo Paulo vai dizer assim, eu não tenho a minha vida por preciosa. Você está dando glória a Deus, não à vida. Ele não está dando peso à vida, que a vida não tem glória, ela está se esvaindo. Ele diz, meu homem exterior está se corrompendo, ele não tem glória.
Ele diz, não tem minha vida por preciosa, mas contanto que eu cumpra. Você vê, ele está dando glória à coisa certa, a coisa certa. J.R. Tolkien, ontem ele fez 44 anos da sua morte, não é? E quando ele escreveu a trilogia O Senhor dos Anéis, e ela saiu na Inglaterra, na Grã-Bretanha, né, na década de 50, é um dos primeiros leitores, assim que os livros começaram a ficar conhecidos, um dos primeiros leitores escreveu uma carta para J.R. Tolkien, uma carta infeliz, eu diria, de quem não compreendeu aquilo que estava ali no livro. Rona Beer, o nome dela, ficou famosa, porque você escreveu uma carta que acabou se tornando pública, e ela basicamente disse o seguinte na carta: aqui você tem... ela disse para J.R. Tolkien que a trama do Senhor dos Anéis não fazia sentido, que ela achava que... ela entendia, mas ela não conseguia ver que aquilo tinha sentido. E ela explica por quê. Ela diz assim, aqui você tem este grande mal, esse grande poder, esse ser sobrenatural, que é Sauron, não é? Que é um deus do escuro, assim, da escuridão. Este grande senhor da escuridão. E ele tem todo esse poder inatacável, ou seja, ninguém que estava ali na Terra-média podia lutar contra Sauron. Ele tem esses enormes exércitos, ele tem essas fortalezas, ela dizendo para Tolkien, ele tem todo esse poder sobrenatural, mas ele também tem o seu pequeno anel, que é o anel do poder, que ele pegou esse anel, cunhou esse anel na montanha da perdição e colocou esse poder no anel. Então ela disse, e ele tem esse pequeno anel, e quando este anel de poder é lançado no fogo da montanha da perdição, tudo se funde, tudo explode, e Sauron também. Ela disse, faz sentido, aquele poder todo, aquela grandeza toda, aquele poder sobrenatural. E ela disse, eu sei que isso é um conto de fadas, eu sei que isso, mas não funciona, é incrível demais que todo aquele poder esmagador daquele ser seja aniquilado pela simples destruição de um pequeno objeto. Ela disse que simplesmente não entendia como a trama funcionava, como todo o poder do Senhor do escuro, do Deus da escuridão, que era Sauron, podia ser destruído quando o anel era destruído. E Tolkien escreveu de volta uma resposta realmente incrível. Não é? É isso que ele disse. O anel de Sauron é apenas um dos vários tratamentos míticos, ficcionais, da colocação da vida humana em glória naquilo que não tem glória. Em algum objeto externo que, por ser assim e não ter glória, está exposto à captura e à destruição, com resultados destrutivos para si mesmo. Não é incrível a resposta dele? Ele está dizendo o seguinte, você pega um objeto que é possível de ser destruído e dá a ele tanto peso que quando ele for destruído, você é destruído junto. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, você se apaixona por alguém, isso é maravilhoso. É uma fonte de prazer, mas se quando essa pessoa se vai, por qualquer motivo, ou quando ela morre, se tudo cai igual quando o anel foi destruído, você está derretendo tudo, como aconteceu lá com Sauron, é o que ele está dizendo, é porque você atribuiu glória àquilo que aquilo não tinha, aquilo estava exposto à destruição, e você botou glória ali, você botou peso, então você ancorou a vida naquele amor, naquele relacionamento, e quando aquele anel, que é aquele amor, em que você atribuiu tanto poder, é perdido, é destruído pela morte, ou pelo mal moral dele, ou seu. Quando isso é destruído, você entra em colapso. Aquilo recebeu glória, aquilo nunca devia ter recebido glória nenhuma. E está dizendo, esse é o tratamento mítico, sabe? Você é como Gollum ou Sméagol, que chamavam o anel de quê? Meu precioso. Tinha glória ali, tinha glória para ele estava atribuindo glória ali. Então Tolkien está dizendo que esse mito que ele escreveu, esse pequeno anel, que é chamado o anel do poder,
que o senhor das trevas, que era Sauron, ele investiu tanto nesse pequeno anel, que quando o anel foi destruído, ele foi destruído junto. É isso que ele está dizendo. Você investe tanto na sua carreira, você faz dela algo tão precioso, você dá glória a ela. Quando ela ruir, você vai ruir junto. Minha vida acabou. Por que essa vida acabou? Foi só o anel que caiu. Mas você botou glória demais ali. Você botou glória demais na sua saúde, você botou glória demais no seu casamento, você botou glória demais nos seus relacionamentos. Agora toda a sua vida está ligada àquilo, ao anel de poder, ao que você atribuiu glória. Só que tudo aquilo vai acabar sendo destruído. É o que ele disse: você colocou o peso de glória em algo que está susceptível à destruição. Por isso só Deus devia receber a glória, porque só Ele realmente tem glória, Ele tem peso, tem sustentabilidade, Ele não pode ser corrompido, Ele não pode acabar. Então Lutero pode dizer: quando tudo se acabar, quando tudo se perder, nós temos Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu não tenho nenhum anel do poder, eu sou indestrutível. A única maneira de destruir era pegar algum dos anéis do meu de poder que eu tenho, casamento, família, filhos, e jogar ele na montanha da perdição e ele queimar. E quando isso queimasse, eu ia ser destruído. Mas eu não posso ser destruído. Eu nunca atribuí glória a nenhuma dessas coisas. Só a glória devida ao nome de Deus. É isso que C.S. Lewis estava dizendo, que sua felicidade não dependa de algo que possa ser perdido. Ou seja, se você atribui glória ao anel, você finalmente um dia vai ser destruído. É assim. É sobre isso que Tolkien disse que aquela menina devia entender. Então, ele disse que é apenas uma maneira mítica, uma narrativa mítica para mostrar o que nós realmente fazemos quando estamos colocando nossas vidas em algum objeto externo, ou seja, alguma coisa que não é Deus, e atribuímos glória àquilo. E é isso que o Salmo está dizendo: dá glória devida ao seu nome. Só Ele pode receber glória. É isso que Paulo está fazendo quando ele começa a pensar no decreto de Deus e todo o propósito de Deus. Ele começa atribuindo glória a Deus. E quando você atribui glória a Deus, você está dizendo: nada mais tem peso. E agora o peso final de tudo, a minha carreira, o peso final é Deus. Como isso vai ser bom em relação a Deus? Essa é a decisão que eu vou tomar. Eu não vou tomar pensando, dando glória ao dinheiro, glória àquilo outro. O meu casamento, as minhas relações, a minha vida. Como resultado desastroso, o homem é infeliz. O homem acaba sempre em destruição. E a vida de todos os homens, como o Wallace disse, ele sempre quer dar a vida por algo, mas sempre ele descobre que aquilo não... Porque ele descobre que aquilo não tinha glória, não tinha peso. Ele atribuiu. E ele acabou fazendo com que a sua felicidade dependesse de algo que pode ser destruído. E é disso que o Salmo está falando. Todos os ídolos das nações são falsos. Os deuses que estão sendo adorados, as doxologias que estão fluindo hoje no mundo, a adoração do mundo, são para deuses que não têm glória. Não têm glória. Por que o mundo é infeliz? Porque eles estão vendo cada anel de poder deles ser destruído. Eles eram jovens e estão velhos. Eles tinham saúde e estão morrendo. Eles esperavam que o sexo desse algo e ele não deu. Esperavam que o dinheiro desse e ele não deu. Cada anel vai se perdendo, até que a própria vida, que ele fez um anel também, está indo em direção à destruição. Então o homem essencialmente é infeliz, porque ele sempre dá glória a tudo, menos a Deus. E não é possível ao mesmo tempo dar glória a Deus, o peso, não é, a Deus e a outra coisa ao mesmo tempo. Esse é o convite do Salmo. Então, você pode dizer: eu creio em Deus, pastor, mas a questão não é essa, não é? Nós estamos vivendo por isso. Ele tem o peso, ele tem a glória, ele está sendo glorificado. Essa é a questão. É isso que realmente importa. É o que faz você acordar de manhã, o que impulsiona você, o que está impulsionando a sua carreira. É o dinheiro ou é Deus? O seu casamento, a sua vida, você está realmente investindo, está colocando o seu coração, o seu propósito, se a vida em algo que não tem glória? Você tem que perguntar isso. O apóstolo Paulo, ele diz: eu posso estar preso, mas eu coloquei minha vida em algo que tem glória. Se eu tivesse colocado em algo que não tem glória, eu estaria deprimido. Se eu tivesse colocado a minha vida no ministério, eu estaria deprimido. Já viu que as pessoas falam isso? Ministério, mas o ministério não merece nenhuma glória. O ministério é algo passageiro, queridos.
Nós também envelhecemos e também saímos do palco. O ministério não tem glória. Deus tem glória. Quando Paulo tinha que ficar numa cadeia sem exercer o ministério, isso não era um problema para ele. Tem pessoas que dizem, não, porque o ministério, essa pessoa está tão errado quanto quem está dando glória ao dinheiro, ou sexo, ou qualquer outra coisa, porque não está dando glória, o peso final a Deus. Senão ela pode perder o ministério. Lógico que pode. Ela pode perder qualquer coisa, porque nenhuma dessas coisas tem glória. Nenhuma das coisas que são dadas por Deus, como o casamento ou o ministério, não tem glória. Então, você está realmente investindo, está colocando o seu coração, seu propósito, sua vida em algo que não tem glória. E quando isso é tocado, você sente, não é? Você sente, porque você atribuiu glória àquilo. O Senhor do escuro estava sempre ligado ao seu anel. E o seu anel, de certa forma, estava sempre querendo o Senhor do escuro. Então, se alguma coisa tem um peso final nas suas decisões, que não é o amor de Deus, por exemplo, você está dando peso, está dando glória a isso. Não adianta você dizer, mas glorificado seja o nome de Deus, toda a glória seja da Deus. Isso é uma bobagem, é uma bobagem. Você está glorificando aquilo que tem mais peso, porque glória dá esse peso. Então, eu não estou dizendo apenas que você deve crer em Deus, ou crer muito em Deus, ou falar muito sobre as doutrinas de Deus. Você pode realmente crer, você pode ter as doutrinas certas e concordar com o que Paulo está dizendo, e ainda algo ser mais verdadeiramente seu Deus do que Ele, sua verdadeira adoração, porque você não está dando glória a Deus, mas está dando glória àquilo. É sobre isso que você tem que olhar para o seu coração, e que o Salmo quer sondar nossos corações. Ou ele é essa coisa que só ele tem glória na sua vida, ou seja, só ele tem essa importância final em todas as coisas, e isso é que significa glorificá-lo no casamento, é quando ele é infinitamente mais importante que teu casamento. Você vai glorificar Deus com o seu trabalho quando ele é infinitamente mais importante que o seu trabalho, que a sua carreira. Portanto, as suas decisões não são tomadas pensando nessas coisas, mas nele, porque ele tem glória. Então o meu trabalho agora glorifica ele, o meu casamento glorifica ele. Você está dando todo o peso a ele, nada mais importa. Se eu fizer isso, que honra a Deus, e se eu pensar primeiro em Deus, como é que vai ficar isso? Isso não importa, porque isso não tem peso, só isso tem peso. Então, não é suficiente nós admitirmos que Deus deve ser glorificado, ou concordarmos com Paulo, bendito seja Deus. A questão é, ele tem glória em nossas vidas. Isso que Paulo está dizendo é o fluxo oposto àquilo que ele recebeu de Deus, e que agora ele está pensando que vai colocar no papel para os cristãos em Éfeso e para nós. Então, você precisa realmente sentir, a glória de Deus precisa passar da sua mente para tudo que você é. E estranhamente, como nós estávamos dizendo, a segunda coisa que o Salmo diz, junto com toda a Bíblia, é então que você deve cantar essa grandeza de Deus, cantar essa glória de Deus. Esse fluxo de verdade de Deus deve encontrar em nosso coração, não só na nossa mente, mas deve tocar nossos mais profundos sentimentos e afeições. Eu penso que muitas pessoas têm exatamente medo de falar sobre sentimentos e afeições quando estão falando sobre Deus e as coisas de Deus. E parte do problema que as pessoas têm com o cântico, com adorar, é exatamente que as pessoas têm, nós temos que ter cuidado com as nossas emoções. E isso é muito estranho, muito engraçado, porque aqui está dizendo que você não pode ver só a grandeza de Deus, você deve cantá-la. Você não pode só admitir que Deus é glorioso, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Ele é digno de glória. Você pode dizer isso e está dando glória a outra coisa, a outras coisas, a anéis de poder, como nós falamos. Isso não é a mesma coisa que saborear Deus. Quando a verdade se torna algo que você chega no palato da alma, que é onde nós sentimos o sabor, né? Chega no palato da alma e você sente que é delicioso. Como eu disse, o que é bom mesmo, você precisa aprender que é delicioso. Quando chega no teu palato, você sabe que é delicioso. Bota pudim na boca de neném e vê o que eles fazem. Leite condensado. Mas bota limão, bota sal.
Você vai ver como eles reagem. Eles não entendem nada ainda. Eles reagem instintivamente. Mas pudim, eles gostam. Todos gostam. Então você vê, quando essa verdade chega no palato da alma, como o de Paulo, ele sente um sabor é incrível, um sabor maravilhoso. E ele tem que dizer, e isso é esse fluxo oposto. Não é? Então, declarar e saber que Deus é glorioso e falar sobre as doutrinas da salvação, as doutrinas da graça, as doutrinas, não é a mesma coisa que saborear Deus. Você não pode glorificar Deus sem saboreá-lo, sem ver o esplendor da beleza da sua glória e ver então que só Ele tem glória, só Ele tem peso e nada mais tem peso. Você vê que a partir disso o homem sabe lidar com qualquer coisa na vida. É a história do apóstolo Paulo. Você não glorifica a Deus por apenas obedecer Ele, você precisa se deliciar no palato da alma com aquilo que Ele é. Não basta admitir que Ele é glorioso, Ele precisa ter glória em sua vida. Peso maior. Ele glorifica a Deus por obedecer, se esse é o reflexo dessa percepção da beleza, da glória de Deus e desse peso que só Ele tem. Isso é a única coisa que vai impedir que você transforme as outras coisas da vida em pequenos anéis de poder. Por que você transformou o seu casamento num pequeno anel de poder, de satisfação final, de âncora da vida? Porque Deus não era. Você não precisaria fazer isso se Deus fosse. Por que você transformou sua carreira num pequeno anel de poder e deu glória a ela? Porque você não estava dando a glória devida ao nome de Deus, porque senão você não teria feito isso. Você vê, cada uma dessas coisas que não devia ser anéis de poder, se tornaram anéis de poder, se tornaram porque Deus não era glorificado na sua vida. Então, quando você realmente vê a beleza de Deus e responde, porque o palato da sua alma sentiu a sua beleza, você então vai ser como a história lá, como Frodo, você vai pegar o seu pequeno anel de poder, não é? Que é o seu casamento, que é a sua carreira, que é o dinheiro, que é o sexo. Você vai ver que na história ninguém tem coragem de ir lá e jogar o anel na montanha da destruição, porque são preciosos para eles. Mas o que a Bíblia está dizendo é que quando você glorifica a Deus, quando você dá a glória devida ao seu nome, cada um desses anéis, casamento, carreira, dinheiro, sexo, você vai lá e você joga na montanha da perdição, e ele é destruído, ele não tem mais glória nenhuma, sabe? E a sua vida não entra em colapso como a de Sauron, porque você deixou de dar. E a Bíblia diz que uma das maneiras que isso acontece, que Deus faz isso, é incrível, é você cantar. Então você vai ver aqui no Salmo 96, 1 e 2, nesse Salmo que a gente está vendo, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciar a sua salvação de dia e de noite. Ele vai falar a respeito disso. No final, claro, ele está falando sobre tudo cantando, que todas as árvores da floresta cantem de alegria. Você vê, sempre a expressão de alegria, de gozo, de realmente Deus ser a nossa glória. Isso significa que nós devemos viver para o louvor da glória de Deus? Simplesmente não. A Bíblia está falando sobre cantar mesmo, sobre esse ato. Por quê? Nós vimos no domingo passado bastante por que isso é assim, mas, como eu disse, há coisas muito práticas que nós não podíamos deixar para depois. O que está sendo dito aqui, o que está sendo ordenado aqui, o que está sendo ordenado por Deus aqui para nós, como eu disse que a Bíblia está cheia dessa ordem, cantai, é que literalmente cantar louvores a Deus com a sua voz, com o seu corpo, você é chamado a fazer isso, é uma das maneiras pelas quais, é uma das disciplinas espirituais pelas quais, quando é um reflexo daquilo que sai do Pai, pelos méritos de Cristo, pelo poder do Espírito que chega a ti, essa resposta verdadeira é uma das maneiras que Deus criou para que a verdade não seja só um princípio mental em você, que você pode ser uma pessoa cheia de princípios mentais verdadeiros sobre os decretos de Deus, sobre as doutrinas da expiação, da propiciação, da expiação limitada, do chamado eficaz, mas isso só ficar
como um princípio mental. A tua vida não está cheia de alegria, é com uma alegria indizível e cheia de glória que explode em adoração e louvor. E uma das maneiras que Deus determinou isso é que essa verdade atinja os níveis mais profundos do nosso ser, das nossas afeições, através dessa verdade que chega a nós do Pai, através do Filho, dos méritos do Filho, pelo poder do Espírito, numa resposta oposta em adoração. Então, se isso não acontecer, você não vai ter aquelas ferramentas que impedem que as outras coisas se tornem anéis de poder. Portanto, você vai transformar outras coisas em anéis de poder inevitavelmente, e você vai ser vítima da fusão e da destruição quando cada uma dessas coisas forem destruídas, até que, por fim, um homem que não fez de Deus a sua glória vai estar destruído quando todos esses anéis forem destruídos. E há uma futilidade nisso tudo, porque você vai ver que na história de Tolkien, o anel ele ansiava pelo Senhor do Escuro. Ele não queria ficar com o dono, não é? Ele queria fugir do dono. Então, o que ele queria dizer é que essas coisas vão fugir de você. Você quer segurar a sua beleza, mas ela está indo embora. Ela está indo para o seu Senhor. Você quer segurar o seu dinheiro, a sua carreira, o seu casamento, as suas coisas, mas está indo embora. Você não vai conseguir, porque o anel de poder, ele ansiava pelo Senhor do Escuro. Isso que você abraça como anel, ele está indo para a decadência, está indo para daquilo que ele é feito de fato, decadência e morte. A única maneira de você evitar isso é você não ter princípios mentais verdadeiros, ortodoxos sobre a glória de Deus, mas saborear Deus, para que ele de fato seja a glória da sua vida e tenha esse peso. Mas para isso, essas verdades precisam constantemente serem levadas. Você precisa primeiro da verdade, é óbvio, né, que vem do Pai, pelos méritos de Cristo, pelo Espírito Santo. Essa verdade precisa ser levada ao centro da sua vida, atraído para Ele, para que o seu coração invista tudo nessa verdade. Uma das primeiras maneiras de fazer isso é literalmente cantar, a Bíblia diz. Por exemplo, Efésios 5, quando fala sobre um homem cheio do Espírito Santo, nesse mesmo livro, que nós vamos ver daqui a muito tempo, já que está no capítulo 5, está longe, né? Ele diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Na mesma hora que ele fala isso, ele fala assim: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Você vê, ele imediatamente fala sobre você estar cantando, você está adorando, você está cantando hinos, cantando salmos, cantando cânticos, porque ele está descrevendo sinais e meios do homem ser cheio do Espírito Santo. Ele está cantando salmos, ele está cantando hinos, ele está cantando a verdade. Ou seja, essa verdade não está ficando só no nível do entendimento, está descendo ao palato da alma, está sendo saboreado, está sendo transformado em cânticos à medida que isso se torna doxologia em nossos corações. Então, você sabe em quantos lugares na Bíblia falam a respeito disso? Eu lembro que semana passada nós lemos vários, nós não vamos ler, mas a Bíblia é cheia disso. Proferirão abundantemente a memória da tua grande bondade, cantarão a sua justiça, no Salmo 145, 7. Por exemplo, Isaías 38, 20, o Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, eu vou cantar louvores ao seu nome. E poucas coisas são tão repetidas na Bíblia quanto isso. Então, veja, eu não pretendo dizer que essa é a única maneira com que a verdade de Deus desce ao palato da alma e se torna em sentimentos, em emoções, em afeições verdadeiras, mas certamente é uma das maneiras que Deus determinou, e por isso Ele ordena. E você sabe que há essa coisa incrível na música. Algumas pessoas já falaram para mim assim: o perigo do louvor é porque a música, ela mexe com os sentimentos. Essa pessoa é estúpida. Esse não é o perigo da música, essa é a bênção da música. Agostinho, falando a respeito disso, ele disse assim: eu percebo, Agostinho, né, tanto tempo atrás, eu percebo que nossas mentes são mais devotas e fervorosamente elevadas em chamas de piedade pelas santas palavras quando elas são cantadas do que quando elas não são cantadas. Ele está dizendo,
cantar a verdade incendeia mais a nossa alma do que só ouvir. Ouvir a verdade é maravilhoso, Agostinho diz, mas incendeia pouco a nossa alma. Quando nós cantamos a verdade em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor, isso incendeia a nossa alma, isso toca os nossos sentimentos mais profundos. Você ouviu isso? Ele está dizendo, eu percebo que nossas mentes são mais devotas e fervorosamente elevadas em chamas de piedade pelas próprias palavras sagradas, a Bíblia, a verdade, quando elas são cantadas do que quando elas não são. Então ele continua, Agostinho, e que todas as afeições do nosso espírito, por sua própria diversidade, têm suas medidas apropriadas na voz e no canto, com as quais... não sei qual o relacionamento secreto que Deus colocou nisso, são estimuladas no profundo do nosso ser. Uma linguagem um pouco antiga de Agostinho. O que quer dizer o seguinte, eu não entendo realmente o poder da música. O poder da música. Eu não entendo como a música tem o poder de fazer o que mais nada tem. A música tem o poder de tocar nossos corações e nossas emoções como nada mais. E quando essa música que nós estamos cantando é a verdade de Deus, então a verdade de Deus toca lá o palato da nossa alma, como ela não toca quando ela é só falada. É o que Agostinho está dizendo. Porque ele diz, Agostinho, a música une tudo. O que outras maneiras que Deus criou não faz. Porque a música envolve a nossa mente, porque você tem que pensar. Não é? Nós estávamos cantando, gloriosa cruz, tuas marcas vão ficar sem fim. Você tem que pensar quando você está cantando. Não é? Deus nos escolheu em Cristo, é um hino que nós cantávamos antes da fundação do mundo, para sermos santos. Você tem que cantar a verdade, você tem que pensar na verdade. Agostinho diz, quando você está cantando, você tem que pensar na verdade. Mas isso envolve também o seu corpo, né? Porque você tem que usar o seu corpo de maneira eficaz para cantar. E em seguida, a música capta o seu coração e as suas emoções como mais nada no mundo, mais nada que Deus criou. Então ele disse, a música, ela une todas as partes como mais nada une. Então, nós devemos cantar a verdade. Nós devemos cantar e cantar a verdade, porque a verdade só falada, ela não penetra nesses lugares mais profundos. Por isso, quando nós somos cheios de Deus, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos levados a cantar com salmos, hinos e cânticos espirituais. É por isso que a medida deve ser a mesma, né? A verdade chega à minha mente, mas através da música, Agostinho está dizendo, e os salmos estão dizendo, essa verdade, que pode ser só uma verdade para a nossa mente, ela se transforma em sentimentos profundos da nossa alma. E ele diz, essas palavras santas, essas palavras da verdade, terão mais poder para mudar você se forem cantadas, do que simplesmente se você diz, lê ou ouve elas sendo faladas por alguém. Agostinho estava falando sobre os salmos, estava falando sobre a adoração, sobre a palavra de Deus. Então, vocês notam que quando nós falamos algo que nós cantamos, tipo, incrível graça é, amor que não tem fim, o meu lugar tomou, levou a minha cruz, como é algo que nós cantamos, isso é mais interiorizado em nós do que simplesmente as coisas que nós falamos. E como nós cantamos isso, e cantamos isso, e cantamos isso, essas coisas ficam mais do que simplesmente em nossas mentes. As palavras foram cantadas em seu coração e podem ajudá-lo a lidar com qualquer coisa, não é? A ajudar a lidar com o medo, a ajudar a lidar com as situações para que elas não se tornem anéis de poder. Então os salmos são canções, os salmos são poemas. Agostinho estava falando a respeito disso. A segunda observação é que os salmos são canções e poemas, e canção e poema, elas têm um objetivo exatamente do que um poema faz. É palavra, mas o que alguém escreve um poema quer atingir? Só a mente das pessoas? Não, porque se ele quisesse só a mente, ele só escrevia algo. O poema quer atingir os sentimentos. E os salmos são poemas, assim como suspira a corça pelas correntes. Podia ser dito isso de uma maneira mais simples, não podia? Mas Davi está sendo um grande poeta. A Bíblia chama de o grande e mavioso salmista de Israel. Não é? O céu, numa noite estrelada, são as cortinas da tua morada. Isso não é maravilhoso? Isso toca mais os teus sentimentos do que você sempre
não tivesse esse lirismo de olhar o céu como as cortinas da morada de Deus. Nós vamos habitar no seu pavilhão. Nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Não existe um lugar chamado que é o esconderijo do Altíssimo. Ele tá falando coisas poéticas para serem introjetadas na nossa alma, para que o palato da nossa alma sinta o sabor disso. Então, esse é o ponto em que cantar a verdade tem um aspecto que vai além do que simplesmente ouvir a verdade, porque Deus quer que você sinta a verdade, que você sinta a verdade. Se você ler os Salmos apenas como doutrina, você não está fazendo aquilo que devia ser. E quando você ouve as doutrinas que o apóstolo Paulo disse, se isso não se transforma em mais do que só o que você sabe, é óbvio que Deus não pode receber, você acaba dando umas glórias a outras coisas, porque aquelas outras coisas atingiram o seu coração, atingir os seus sentimentos. Por que você fez o seu casamento um anel de poder? Por que você deu glória a ele que ele não devia ter? Porque certamente você gastou tempo colocando eles mais do que na sua mente. Mais do que na sua mente. Você introjetou essas coisas nos seus sentimentos mais profundos. E você não fez isso com a verdade. A verdade, você queria ouvir uma palestra, depois outra palestra, depois outra palestra, 3 cafezinhos, um hino e outra palestra. Mas não é isso que você fez no seu casamento. Não é assim que você pensou na sua carreira. Uma palestra sobre carreira, você pensou sobre ela, você sonhou sobre ela, você deixou ela descer para os seus sentimentos, você começou a pensar o que você vai fazer com o dinheiro que você vai ganhar, como vai ser a sua vida naquela carreira, como vai ser a sua vida. Você vê, ela começou a tocar o seu coração, tocar o íntimo do seu coração. Você começou internamente a fazer doxologias a essas coisas. Você começou a dar glória. Então os salmos são canções, são poesia, e a ideia é exatamente despertar as suas emoções. Não é isso que é perigoso. O problema é que suas emoções estão conectadas às coisas falsas. É isso que fez todas as outras coisas, os deuses das nações, que são ídolos, serem adorados. E não o Deus verdadeiro. Porque dizendo, cantai ao Senhor, cantai a glória devida ao seu nome, cantai às nações, cantai, cantai. Ou seja, faça que essa verdade chegue ao palato da sua alma, seja a coisa mais deliciosa lá, aquela coisa com a qual você sonha. Quando você está sozinho, sentado, sonhando, você está pensando como o dinheiro que você vai ganhar vai fazer alguma coisa, você está fazendo isso, você está introjetando o dinheiro, dando uma glória a ele está entrando nos sentimentos mais profundos da sua alma, você não faz isso com a verdade. A verdade você diz, é perigoso, louvor é uma coisa perigosa, melhor menos, nós temos que mais aprender com a nossa mente. Você vê, não há no palato da alma uma delícia sobre Deus, não há. Então, quando você olha para, mesmo que o apóstolo Paulo está olhando, não há verdadeira, bendito seja o Deus e Pai do nosso Jesus. Então a pessoa diz assim, por que eu aprendo todas essas coisas, mas minha vida espiritual vai capengando? É óbvio que vai. Você está cheio de anéis de poder, você está atribuindo glória a um monte de coisa que não é Deus. Porque uma das disciplinas espirituais que Deus nos deu e mais ordenada na Bíblia é cantem a verdade, deixa ela tocar os sentimentos mais profundos. Cantar não é perigoso porque vai tocar os sentimentos, é para isso que ele deu a música e a poesia. Aquilo que toca mais o coração do homem, ele quer cantar, não é assim? Não é assim? O que o homem canta? O que as músicas do mundo falam, queridos? A respeito do que elas falam? Sexo, dinheiro, não é assim? Fala sobre o que o homem adora, porque ele quer introjetar, ele pensa naquilo, aquilo vai lá e toca no palato da alma dele, se transforma em música. É exatamente a mesma coisa. Deus fez a música e a poesia exatamente com esse propósito, mas para que a verdade dele, e ela está sendo usada para esse propósito, e como tudo que Deus fez para o propósito, ele nos deu nossa mente para conhecer ele. O homem usa sua mente em inimizade, a mente do homem em inimizade contra Deus. Mas você vê, ele criou nossa mente para pensar os pensamentos dele, ele criou nossas emoções para sentir essas emoções da verdade. Não há nada de perigoso nisso. Isso é a razão para a qual nossas emoções foram criadas. Se deleitar nele, sentir o gozo dele. E uma das expressões que os salmos que são tão amados por nós,
exatamente porque eles estão expressando esses sentimentos. Eles estão cheios de sentimentos. Solidão, por exemplo, Salmo 25:16, eu sou solitário e aflito. Eu já disse, há salmos de lamento. Outro dia eu ouvi alguém pregando sobre, não, nós precisamos cantar mais lamento. Há muitos salmos de lamento. O lamento faz parte... o que a pessoa estava dizendo é verdade, tem muito salmo de lamento mesmo, mas nunca é exaltando o lamento, não existe isso. Como eu disse aqui, eu acho que na semana passada, não existe na Bíblia assim, entristecei-vos no Senhor, outra vez diz o entristecei-vos, não diz isso. A Bíblia diz alegrai-vos. Os salmos de lamento é porque o salmista acreditava, em vez de negar a sua tristeza, ele acreditava que era possível encontrar alegria em Deus, que era possível fazer canções no meio da noite. Então ele falava para a sua própria alma, ele buscava a fonte de quem podia trazer sentimentos muito mais profundos do que aqueles outros sentimentos. Então os salmos, eles estão carregados de sentimento amor. Eu te amo, ó Senhor, força minha, Salmo 18:1. Ou reverência, e todos os habitantes do mundo estarão em temor diante dele, Salmo 33:8. Tristeza, minha vida está gasta de tristeza pelo meu pecado, Salmo 31:10, ou pesar, eu estou pesaroso por causa do meu pecado, Salmo 38:18, contrição, um coração contrito e abatido, tu não desprezarás, ó Deus, 51:17, ou perturbação, por que estás abatido a minha alma, por que te perturbas dentro em mim, sentimentos, vergonha, de vergonha eu cobri o meu rosto, Salmo 44:15, ou de exultação, em tua salvação, quão grandemente se regozija a minha alma, Salmo 21:1, ou admiração e assombro, esta é a obra do Senhor, é maravilhosa, Ele é totalmente maravilhoso aos nossos olhos, Salmo 118:23, ou deleite, seu prazer está na lei do Senhor, está vendo? Sentimentos, não é só informações, seu deleite está na lei do Senhor, e nela ele medita de dia e de noite, Salmo 1:2, alegria, tu colocou mais alegria no meu coração do que quando os grãos e vinho abundam. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, tu colocou mais alegria no meu coração do que quando os homens ganham muito dinheiro. Tu colocou uma alegria muito maior, felicidade. Eu sou feliz em exultar em teu nome, Salmo 9:2. Ou temor, servir ao Senhor com temor. Ou servir ao Senhor com alegria. Ou paz, em paz eu me deito e logo pego no sono, Salmo 4:8, aflição, os meus olhos estão cansados por causa do sofrimento, então quando os olhos dos servos atentam para as mãos dos seus senhores, eu vou olhar para ti, Deus, até que tu tenha misericórdia. Conforto, tu, Senhor, ouvirás o anseio dos mansos e confortarás o seu coração, porque tu inclinas os seus ouvidos a nós e nos enche de alegria, no Salmo 10. Esperança, porque a tua benignidade, Senhor, sobre nós, está sobre nós, assim como nós esperamos em ti. Mas o Salmo é sobre sentimento, gratidão, eu vou agradecer a ti na grande congregação dos santos. Salmo 38:18, o zelo pela tua causa me consumiu. Ou confiança, no Salmo 27:3, embora a guerra surja contra mim, eu vou confiar em ti. Então, os salmos são projetados, são hinos para despertar nossos sentimentos, nossas emoções mais profundas, moldar nossas emoções, em vez de só nossas emoções serem capturadas por aquilo que vão se tornar anéis de poder, elas serem moldadas tanto por Deus e Ele receber toda a glória que vem do palato da nossa alma, que todas essas outras coisas vão ser só coisas boas, mas nunca anéis de poder. Elas estão indo para a decadência, elas vão se destruir, mas quando elas forem destruídas, como elas não são anel de poder, elas não receberam glória, peso em nossas vidas, quando elas acabarem, nosso mundo não vai ser destruído como de Sauron, quando o anel foi destruído. O que acontece quando você canta o salmo do jeito que ele deve ser cantado, quando você canta a verdade que está em toda a Bíblia, é que suas emoções são moldadas pela verdade de Deus. O objetivo do louvor é realmente tocar suas emoções. Esse não é o perigo do louvor, é que o louvor intenta. É por isso que quando nós nos reunimos, é por isso que quando aquelas grandes cenas no céu, eles estão cantando, porque as suas emoções são todas moldadas pela verdade. Eles estão se deleitando, o palato da alma deles estão sentindo um sabor maravilhoso de Deus. Então,
Um puritano disse certa vez: um homem pode estudar porque o seu cérebro está com fome de conhecimento. Ele disse: por isso você pode estudar as grandes doutrinas. Teu cérebro tem fome de conhecimento, mas nós oramos porque nossa alma tem fome de Deus. Então nós queremos conhecer porque nosso cérebro precisa conhecer, ele precisa ser cheio. Ele foi feito para se encher. Mas quando nós temos fome de Deus, nós não ficamos só naquilo que a gente ouve e lê. A gente ora, a gente tem fome de conhecimento, então a gente lê e ouve, mas a gente ora porque a gente tem fome de Deus. Mas ele diz algo incrível assim: mas você canta, e nós cantamos porque nós temos fome de sentir o que Deus sente. Deus sente uma alegria incrível em seu Filho. Nós cantamos porque nós queremos sentir essa alegria. Ele sente uma alegria indescritível na santidade. Nós queremos sentir essa alegria. Ele sente uma alegria incrível na justiça. Nós não queremos só falar que a justiça é boa, nós queremos sentir como Deus. E para sentir como Deus, nós temos que cantar. Nós estudamos porque nós queremos aprender a verdade sobre Deus. Nós temos fome disso, mas nós, quando temos fome de Deus, nós temos uma vida de oração. Mas quando nós temos fome de sentir o que Deus sente, sentir como Ele, nós cantamos. É por isso que você vê algumas coisas vão ser maiores para sempre, e a adoração vai ser assim maior para sempre, porque sentir como Deus, à medida que nós enxergamos como Ele, é tudo que vai ser a eternidade para nós. Então, por exemplo, todos os cultos é uma acumulação dessas verdades que, ao serem cantadas por nós juntas, vão acumulando em nossa alma e moldando as nossas afeições, as afeições santas, criando e moldando. Então, cantar a verdade, cânticos, música, é muito mais do que simplesmente aquilo que as pessoas têm dado. É uma das maiores disciplinas espirituais para que a beleza de Deus vá da nossa mente para o palato da alma e para as nossas emoções serem moldadas por elas e se expressem pela verdade de Deus. Só o encanto por Deus vai fazer você não fazer de outras coisas um encanto que se transforme em um anel de poder, ou seja, que você não dê glória a outra coisa que não seja Deus. E Deus criou isso, é por isso que há tantas ordens de cantar a verdade, sabe? Quando Paulo diz que você está cheio do Espírito, ele diz: você canta com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor. Ou seja, essa verdade está sendo transformada em emoções, em sentimentos tão maiores, que todas as outras emoções da vida vão estar subservientes, portanto, elas não vão ser capazes de se tornarem anéis de poder na sua vida. Você não vai dar glória, porque todas as emoções menores não vão poder sobrepujar as emoções maiores do seu coração, que estão direcionadas a Deus. Então você vai ter o casamento, você vai ter a carreira, você vai ter as coisas, nenhuma delas se transforma em anel de poder, e quando elas se forem, o seu mundo não é destruído. E é preciso anos de acumulação, sabe? Essas verdades cantadas, elas vão ficando, elas vão criando, vão moldando essas afeições. Você não é chamado só para admitir que Deus é glorioso, você deve sentir que Ele é glorioso. E isso deve produzir cada vez uma gama maior de emoções no seu coração, até que só pensar em colocar um papel, ou pensar numa dessas verdades, haja uma verdadeira emoção que diga: bendito seja o Senhor, Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Haja essa resposta. A adoração é isso, é o fluxo oposto. Nem tudo que é maravilhoso é adoração, não é? Então há esse fluxo maravilhoso da verdade de Deus, pelos méritos de Cristo, pelo poder do Espírito chegando a nós. Mas o que acontece? Deus nos deu disciplinas para que isso se transforme num sentir como Deus sente a verdade. E cantar é isso, cantar, se nós quisermos construir nossa vida ao redor da glória de Deus. Deus disse: cantai ao Senhor, cantai às nações, salmodiai, cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A verdade não pode ser algo só na sua mente. O Salmo está dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia e de noite, anunciai cantando às nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Que essas coisas não sejam coisas da sua mente, que elas chegam no palato da alma, através
daquilo que mais une todas as coisas, como Agostinho disse, que é cantar. Por isso tantas vezes essa ordem, mas nós não terminamos. Você vai sentir tanto como Deus, que até aquilo que os seres humanos pensam não serem bom, vai despertar afeições profundas em você. Você vai ver que a última coisa aqui, para encerrarmos, é que ele diz que você vai cantar sobre o juízo de Deus. Até isso vai despertar. Como você agora está sentindo como Deus, você vai sentir sobre o juízo dele de uma maneira diferente. Você tem que ser arrebatado pela beleza de Deus, da glória de Deus, para que outras belezas que ele criou só para refletir a dele não capturem o seu coração e se transformem em anéis de poder. Então você tem que ver essa glória, cantar essa glória. E qual foi o maior feito de salvação do Velho Testamento? Foi, eu diria, o êxodo, né? A libertação do povo do Egito, mas aquilo tudo apontava para essa grande salvação. Por isso que eu disse no início que todas as doxologias da Bíblia estão ligadas à salvação de Deus, ao plano eterno, aquilo que vai magnificar. É por isso que ele fala coisas aqui tão incríveis nesse salmo: alegrem-se os céus e regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo com tudo que há nele, então se regozijarão todas as árvores do bosque, e o bosque vai cantar, e o mar vai cantar. Você pode pensar, tudo aqui está animado, tudo está se alegrando, porque ele vem julgar a terra. Então há um regozijo no juízo de Deus. E por que isso seria uma boa notícia? O juízo de Deus, o dia do julgamento de Deus. Por que você dá um brado, um urra, uma alegria enorme no coração, um bendito seja o Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, também quando você pensasse no juízo de Deus, o dia do julgamento? A Bíblia diz que haverá um tempo que não haverá mais nenhuma ponta solta no mundo, queridos, nenhum pensamento que não tenha sido julgado, nenhuma glória de Deus que tenha sido roubada, que não seja punida, tudo aquilo, todos os anéis de poder destruídos, o mundo de tudo dos homens que colocaram glória naquilo que não era Deus, colapsando para sempre, porque colocaram glória, atribuíram glória àquilo que não tinha glória. E você vê todo o mal, então estará debaixo disso, e todo o mal se resume em não glorificaram a Deus, tendo conhecido Deus como Deus, não glorificaram como Deus. A Bíblia diz que esse é o resumo da ira de Deus sobre os homens, exatamente, deram peso a tudo que deviam dar somente a Deus. Então, por que isso seria uma boa notícia? Por que a gente ia se alegrar nisso? Primeiro, percebe que a razão do mundo não ser o que devia ser, exatamente, ele está todo quebrado, é porque outras coisas receberam glória que não Deus. E nesse dia toda a glória vai ser dada a Deus novamente, todas as coisas vão voltar para o lugar. E quando a gente lê isso, as árvores cantando, aí o mar, a natureza, você pensa, olha, aqui é só um arroubo, um vislumbre metafórico, mas não, há algo mais poderoso nisso. O que a Bíblia está dizendo é que as montanhas, os mares, as árvores, por mais esplêndido que você ache que é a natureza, elas são apenas uma sombra do que elas deviam ser. Que você, quando olhar uma árvore e o mar e a natureza no futuro, você vai ficar espantado como elas hoje eram apenas uma sombra, como a gente vê a beleza de Cristo só como uma sombra. Então tudo está coberto por uma sombra, toda a beleza da glória de todas essas coisas, porque todas as coisas, todo mundo natural foi tocado pela decadência do pecado. O mar é lindo, mas a decadência do pecado se manifestou grandemente nele e nas árvores, em todas as coisas, e tudo está envolto em sombras, não tem a beleza final. O mundo inteiro está gemendo até a libertação da escravidão e da decadência, que é esperada na libertação dos filhos de Deus, que somos nós. Então haverá adoração. Certa vez eu estava internado, e à noite no hospital, você não é igual de dia no hospital, né? Porque de dia tem muita agitação, mas de noite fica silêncio. Você escuta as pessoas gemendo, você escuta pais gemendo, porque filhinhos estão internados. Você tem uma visão melhor desse texto, que diz que toda a criação geme. E no dia do juízo de Deus, Deus vai receber toda a glória. Toda a glória. E se você começou a sentir como Deus e atribuir a Ele a glória, esse dia te enche desse gozo. É por isso que no dia do juízo eles vão estar cantando o cântico do Cordeiro. Você vê, como eu disse, cantar nos faz sentir como Deus. A gente ora,
a gente enche a nossa mente, a gente ora porque tem fome de Deus, mas a gente canta porque a gente tem fome de sentir como Deus sente. E enquanto nós não sentimos como Deus sente, Deus não pode estar sendo glorificado em nós, porque você só pode estar fazendo coisas, obedecendo coisas ou falando coisas que você aprendeu, mas você foi criado para que suas emoções expressassem a glória que Deus tem. Então ele recebe mais amor, gratidão, doçura da alma. Então será inacreditável esse dia, vai ser incrível, porque tudo estará consertado. Mas nós sabemos que nesse dia o problema do mundo é um homem. Então como é que nós podemos ter paz e cantar o juízo de Deus, como no Apocalipse, e cantavam um novo cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que eles vão cantar isso quando a ira de Deus for finalmente derramada, totalmente. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor, e não glorificará o teu nome, porque só tu és santo, porque todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça foram manifestos. Ou seja, finalmente o juízo chegou e toda a glória vai ser dada ao seu nome. Apocalipse 15, de 1 a 4. Então como é que nós vamos ser capazes de enfrentar isso? Não há nenhum de nós aqui que sequer viveu segundo os nossos próprios padrões baixos em relação a Deus. Como nós vamos poder então enfrentar esse dia? É por isso que quando Paulo pensa no plano de Deus, isso desce ao palato da alma dele, ele adora a Deus. Não basta você falar da glória de Deus como algo abstrato, as grandes doutrinas. Você tem que cantar sobre a glória de Deus, até que a todo o seu coração seja inundado por essa verdade, e você vê a maravilha disso. E a coisa mais maravilhosa que nós cantamos é a cruz, porque não há nada mais glorioso e lindo do que Deus deixar a sua glória para que nós de novo pudéssemos ter acesso a ela. Não há nada mais lindo que possa tocar as nossas emoções, as emoções mais profundas, não a nossa mente, não a nosso intelecto simplesmente, mas nossas emoções mais profundas, as afeições mais profundas, do que o fato de que esse é o espanto do céu. Deus abriu mão da sua glória, Ele veio, Ele se despiu da sua glória. Não há nada mais bonito que alguém deixar de lado toda a sua beleza e abraçar toda a feiura possível, e ser esmagado, e ser torturado debaixo da ira infinita de Deus. Jesus abraçou a vergonha para que você tivesse de novo a glória. Você vai cantar o quê? Adão, ele quis glória, e então ele obteve para nós a vergonha. Jesus abraçou a vergonha e obteve para nós de novo a glória, porque o que a Bíblia diz? Que nós estamos destituídos da glória de Deus por causa do pecado, mas agora somos levados de volta. Então se você cantar sobre isso, você sabe então que você está ansioso pelo dia do julgamento, porque você sabe que esse é o dia em que Deus será totalmente glorificado. E você canta só a cruz porque você sabe que ali foi o julgamento, o seu grande julgamento, onde Deus foi totalmente glorificado ao ser mitigado tudo aquilo na sua vida que roubou a glória dele. Então a Bíblia diz que nesse dia nós vamos estar cantando. Não vai ter alguém pregando, vai ter alguém cantando, uma multidão cantando. Nesse dia todo mundo vai irromper em louvor, não um pregador levantar para falar algo. E cantava o cântico de Moisés, o servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. O que a gente faz quando há verdadeira doxologia, adoração e cânticos, é que nós estamos fazendo exatamente o que a eternidade nos espera. E quando nós cantamos somente sobre essa verdade, que Paulo, ao olhar, começa esse bendito seja o Deus e Pai, nós estamos cantando sobre o que vamos cantar daqui a 1 milhão de anos. Isso você vê, as outras coisas nós temos gratidão, mas elas vão passar, porque elas não têm glória. Isso que o Pai fez no Filho tem uma glória infinita. Isso não tem fim, não se corrompe. Essa é a glória da nossa vida, só isso tem um peso. Isso nós cantamos, é o cântico do Cordeiro. Então você aprende a verdade, mas a verdade precisa descer aos lugares mais profundos do coração. E a disciplina que Deus determinou para nós termos isso, é cantar. Eu acho, muitas pessoas estão em lugares onde não tem uma igreja que realmente seja comprometida com a verdade. Por isso a internet tem sido uma bênção. Mas é sempre uma perda grande você não poder estar com o povo de Deus em adoração. Ou então uma perda alguém achar assim: eu estou meio atrasado, mas eu vou pegar o sermão. Essa pessoa não sabe, ela não entendeu o que é o culto.
Ela não entendeu realmente o que o culto é. Ela acha que realmente há coisas no culto, o sermão é a coisa mais importante. Eu vou chegar por sermão, eu ainda vou pegar o sermão. Essa pessoa não entendeu. Não entendeu o que é, como é fundamental a disciplina espiritual de cantarmos juntos e cantarmos a verdade quando não estamos juntos. Eu todo dia estava vendo alguém que ficou preso 15 anos, sendo torturado. Ele disse, chegou uma hora, depois de 10 anos, que a única coisa que eu conseguia lembrar era dos hinos. A única coisa que conseguia manter a minha mente com a verdade de Deus e o meu coração aquecido era porque eu não esquecia os hinos, eu continuava cantando eles continuavam em meu coração. Eu não podia mais lembrar das coisas, dos sermões, eu não podia mais lembrar, mas eu lembrava dos cânticos, e os cânticos me lembravam as verdades que eu aprendi sobre aquelas verdades que eu cantava, a expiação, a propiciação e todas essas coisas. Então é isso, quando Paulo olha, isso não fica só na mente dele, isso desce ao palato da alma e ele sente a doçura. Nós cantamos porque nós queremos sentir como Deus sente, e essa é a única forma de não dar glória a coisas que não têm glória e criar anéis de poder. Não é quando você saber o que Deus sabe, a verdade, a doutrina certa, é quando você começar a sentir o que Deus sente sobre isso. Paulo sentia. Então quando Paulo vê a glória de Deus manifesta em Cristo, ele começa com bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. É o único lugar na Bíblia que Paulo, por exemplo, em vez de colocar a doxologia no fim, é tão grande o que ele vai dizer sobre a glória de Deus, que ele começou com a doxologia antes. Ele não aguentou, ele não pôde esperar, ele teve que começar a adorar a Deus. Vamos ficar de pé. No início a palavra era com Deus o Altíssimo. Na criação glória velada, em Jesus tudo que é Deus, outro nome igual não há, outro nome igual não há, só Jesus Cristo, homem Deus, outro nome igual não há, Filho de Deus e Rei, outro nome igual não há, só Jesus Cristo. Se esvaziou e o céu deixou, sim, o Santo Deus homem se fez. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Outro nome igual não há, outro nome igual.